Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido. É esse livro dos Abrahams, canalizado pela Esther Hicks, escrito por ela e pelo marido dela, Jerry Hicks, que traz então uma primeira parte teórica, onde eles explicam o que é que faz a gente pedir, pedir, pedir e não receber. Pois aquela frase, a famosa frase, peça e receberás, bate, a porta se abrirá, procure e achará, com certeza é porque é dessa forma. Se a gente pedir, a gente recebe. Porém, eles dizem que a gente normalmente não recebe porque a gente não sabe receber. A gente sabe pedir, mas não sabe receber. Pois eles dizem que quando desejamos alguma coisa, é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que a gente não tem essa coisa do que na vontade de ter essa coisa. Ou seja, é mais comum a gente ficar vibrando na frequência da insatisfação com a falta daquilo que a gente quer, ao invés de vibrar na frequência da satisfação com aquilo que a gente deseja, como se a gente já tivesse. Ou seja, é aquela coisa do agradecimento antecipado, aquela coisa de ter tanta certeza que vai acontecer, que a gente já agradece e já vive na alegria, como se aquilo que a gente quer, por exemplo, o carro novo que eles dão como exemplo no livro, como se ele já estivesse na nossa garagem. E aí, a primeira parte do livro, eles trazem todas essas informações. E na segunda parte, eles trazem a parte prática, que o Jerry Hicks explicou, que esse é o primeiro livro a dar uma fórmula prática e simples que ensina como pedir e como receber o que desejamos ser, fazer ou ter. E aí, essa parte prática consiste de 22 processos. Mas eles dizem que esses processos podem transformar completamente a nossa vida. Porém, eles devem ser feitos de forma que eles coincidam com aquilo que a gente estiver sentindo. Porque eles já disseram que para a gente perceber em que frequência a gente está vibrando, se é na frequência do nosso desejo ou na frequência da falta dele, a gente deve prestar atenção nas nossas emoções, elas são os parâmetros. E aí eles dizem também que a gente pode receber desses processos desde que a gente faça de acordo com aquele sentimento que a gente está tendo. Se a gente está vibrando em muita tristeza, muito desânimo e até depressão, eles dizem que a gente não deve, então não é aconselhável fazer os 5 primeiros processos, porque eles não vão dar certo para a gente vai se desanimar mais e vai perder a oportunidade de fazer os outros que eles dizem. Sabemos que os processos podem mudar a sua experiência de vida de maneira positiva. Usando-os, você retornará à sua alegria natural e, claro, irá conseguindo aos poucos tudo o que sempre desejou. Ou seja, eles prometem que os processos sendo usados, sendo colocados em prática, porque eles já disseram também que a gente deve, depois de ler os 22, escolher aquele ou aqueles que parecem mais, que nos dizem mais e fazer com frequência. E aí, gradativamente, a gente vai alcançando tudo aquilo que a gente deseja. Então nós fizemos no vídeo anterior o processo número 9, que é escrever um roteiro. E aí eles dão o exemplo de que quando a Esther Hicks estava vendo um filme, ela via a pessoa reescrevendo ali o roteiro, eles disseram para ela que era assim também na nossa vida, que se a gente estiver vivendo alguma coisa que a gente não quer, eles disseram a ela, é exatamente assim que sempre acontece. Quando você se concentra claramente no que deseja, sem manter uma vibração contraditória que cause resistência, seu desejo se realiza. Ou seja, essa vibração, quando a gente quer o carro novo e vibra na falta dele, vibra na insatisfação com a falta dele, a gente está opondo resistência. E aí não adianta que a lei da atração, que é a que faz o link entre a gente e a fonte, ela não vai trazer, porque ela entende a vibração. Ela vai entender a vibração de resistência, ela vai trazer mais coisas, mais causas para a gente se sentir insatisfeito e não o carro novo. E aí, então, eles disseram que a gente pode mudar isso escrevendo o roteiro daquilo que a gente desejaria viver. E terminam assim: se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade.
Ao aceitá-lo da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. Ou seja, resumindo, eles dizem, somos nós que criamos a nossa realidade, então a gente deve escrever o nosso roteiro, que aí enquanto a gente escreve, a gente acalma a mente, a gente para de pensar negativo e a gente entra na frequência do nosso desejo. E aí o universo acredita. Se a gente acredita enquanto a gente está escrevendo, eles dizem que escrever é uma das coisas mais... É uma das formas, exatamente como acontece, exatamente como escrever, porque escrever é uma das formas mais fortes de impressionar, então, e fazer com que o universo compactue e traga aquilo que a gente deseja viver. Mas cabe a nós antes acreditar e não opor resistência. E o processo número 10, então, é toalha de mesa. Aí eles começam explicando quando é que a gente deve usar esse processo, que é, use quando quiser utilizar de maneira mais efetiva seu gerente universal. Use quando quiser criar sua própria realidade, especialmente através do fluxo da energia. Use quando sentir que tem muito a fazer. E use quando quiser mais tempo para fazer coisas que lhe dão prazer. Então aqui, quando é que a gente usa o processo toalha de mesa? Aí a gente vai lá na escala de valor de referência emocional para ver em que frequência a gente está vibrando, e eles dizem que a gente deve estar vibrando entre o número 2 e o número 11 daquela escala que eles fizeram ali. Eles dizem, se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. O capítulo 20 é o último da primeira parte do livro, está em algum dos vídeos anteriores. Eu deixo todos os vídeos aqui na playlist para você, se quiser ver, tá bom? À medida que os projetos e trabalhos de Jerry e Esther se expandiam, Esther começou a andar com um caderno onde anotava a lista das coisas a fazer em cada dia. Eram tantas que seriam necessárias 10 pessoas para fazer tudo num dia só. A cada item acrescentado, Esther se sentia sobrecarregada e menos livre. Por causa da natureza prestativa dela, ela queria responder a todas as demandas, esmagando assim a liberdade dela. Um dia, almoçando em um restaurante e examinando a lista que só fazia crescer, perguntou-nos, exaustas: Abraham, o que devo fazer? Vamos guiá-la. Pegue essa toalha de mesa de papel. Com um traço, divida-a ao meio. No alto do lado esquerdo, escreva: coisas que farei hoje. No alto do lado direito, escreva: coisas que gostaria que o universo fizesse. Nossa, já gostei desse processo, hein? Continuando então, lendo a longa lista das suas obrigações, selecione o que realmente precisa fazer no dia, mas apenas as coisas que pretende fazer de qualquer maneira, e coloque-as no lado esquerdo da toalha de mesa, sob o título Coisas que farei hoje. Coloque todas as outras tarefas no lado do universo. Uau, que coisa grandiosa, né? Assim a gente entende aquilo que realmente o universo compactua conosco, se a gente estiver ali então fazendo a nossa parte, que é vibrar na frequência do nosso desejo, né? E aqui é a fórmula prática para fazer isso acontecer. Examinando a lista, Esther achou muitas coisas que realmente precisava fazer naquele dia e colocou-as no lado esquerdo da toalha. E começou a transferir a longa lista das outras tarefas para o lado referente ao universo, uma a uma, sentindo-se cada vez mais leve. Explicamos a ela que para realizar qualquer tarefa são necessárias duas coisas: identificar o objeto do desejo e sair do caminho para que ele aconteça. Ou seja, peça e depois ache uma maneira de conseguir a vibração que permita acontecer. Eu acho que isso aqui é aquilo que o professor Hélio Couto explica como soltar, o poder do soltar. Aquela coisa que ele diz que a resistência seria o efeito Zenão.
Então, o poder do soltar, a gente tem que pedir e confiar, acreditar que vai acontecer, agradecer já é um plus, já é a cereja do bolo, e soltar. A gente soltou, o universo se encarrega. Quando Esther examinava a longa lista das tarefas que lhe pareciam inevitáveis, sem fazer a distinção, estava certamente ampliando seus pedidos, mas seus sentimentos de confusão e sobrecarga eram certamente indicadores emocionais de que ela não estava no estado vibrátil capaz de permitir o que estava pedindo. Olha aí eles trazendo então aquela máxima que eles dizem que para saber em que frequência a gente está vibrando, a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções. Então olha aqui, os sentimentos de confusão e sobrecarga eram indicadores emocionais de que ela não estava no estado vibrátil capaz de permitir o que estava pedindo. Ou seja, ela estava obtendo resistência porque ela estava em outra frequência. Não na frequência daquilo que ela estava pedindo, e o que mostra isso são os sentimentos de confusão, as emoções que ela tá sentindo. Ao transferir os itens para o lado do universo na toalha da mesa, sua resistência começou a diminuir e sua vibração a aumentar. Embora ela não percebesse, seu ponto de atração mudou e ela imediatamente começou a permitir a realização dos seus desejos. Então, só de fazer esse exercício de escrever de um lado o que cabe a ela e de um lado o que ela deixa por conta do universo, ela já saiu daquela vibração negativa, e aí o ponto de atração dela mudou imediatamente, e isso fez com que ela permitisse, ela não resistisse à realização dos desejos dela, apesar de estar desejando, ela estava resistindo por causa de toda aquele sentimento então de confusão e sobrecarga que ela tinha quando era só ela para resolver tudo. O que Esther experimentou nos dias seguintes a surpreendeu. Conseguiu facilmente realizar as tarefas da lista, agora reduzida e prática. E os itens do lado do universo também se realizaram, mas sem exigir seu tempo nem ação. Pessoas para quem ela não conseguia ligar, lhe telefonaram. Sem que ela pedisse ou supervisionasse, os empregados se dispuseram a ajudar de alguma maneira nas tarefas da lista e só lhe contaram depois de terminar. O tempo parecia esticar, permitindo que mais coisas fossem feitas. O processo da toalha de mesa fez Esther concentrar seus desejos mais especificamente e, pela primeira vez, libertar-se da resistência que ela tinha a respeito do que desejava fazer. Porque, quando você pede, sempre recebe, mas tem que permitir. Ou seja, eles trazendo aquilo que eles disseram muito ali na primeira parte do livro. As etapas para receber, para pedir e receber, peça e será atendido, aquilo que eu disse no início, a gente pede, a fonte atende e a gente recebe. Porém, quando a gente está vibrando na frequência da falta daquilo que a gente tem, ao invés de vibrar na frequência daquela coisa realizada, aí a gente opõe resistência e aí de jeito nenhum aquela resposta chega para a gente, aquele pedido nos é entregue. Abraham, fale-nos mais sobre o processo da toalha de mesa. Muitas vezes Esther tira um papel da bolsa e o divide ao meio com uma linha. No lado esquerdo, ela e Jerry escrevem coisas a fazer hoje, Jerry e Esther. E no direito, coisas a fazer, universo. No lado deles escrevem o que planejam fazer no dia. No outro, o que gostariam que o universo fizesse. Agora Esther descobriu que só deve pôr na lista o que realmente pretende fazer. Assim há pouca resistência. Qualquer outra coisa que queira fazer hoje ou daqui a 1 ou 10 anos, ela escreve do lado direito da lista e deixa o universo se ocupar. Um dia, saindo do restaurante, Jerry perguntou a Esther: "Você quer levar a toalha?" E ela respondeu: "Vou deixá-la aqui para o universo se ocupar dela." É assim que você vai fazer quando compreender que há uma firme corrente de bem-estar fluindo constantemente para você.
no exato momento em que você diz eu prefiro, eu gosto, eu aprecio ou eu quero, as energias não físicas começam a orquestrar a manifestação do seu desejo. Mais rápido do que imagina, a energia se põe a fluir e as situações e os fatos passam a acontecer para lhe dar exatamente o que você deseja. Se não houvesse sua resistência, as coisas aconteceriam muito rapidamente. Ou seja, aqui então eles trazendo um pouco mais, e quando eles falam toalha de mesa, eu acredito que eles queiram dizer ali o guardanapo, porque digamos que a gente esteja ali no restaurante, a gente não vai dividir a toalha e escrever ali do lado, e ela então dizendo que ela não ia nem levar, eles escreveram ali, mas ela ia deixar ali mesmo, porque ela confiava que o universo ia cuidar da parte dele e ela cuidaria da dela. Porque eles estão dizendo aqui que é importante a gente só escrever aquilo que a gente realmente vai fazer. Porque aí eu acredito que a gente pode dar um tiro no pé se a gente escrever assim, por exemplo, a gente escreve a parte no nosso lado, a gente escreve aquilo que a gente vai fazer e a gente não faz. Aí será que o universo vai fazer a parte dele? Então eu acho que esse é um alerta bem importante aqui que ele está deixando, né? Você é claro ao dizer o que quer? Você não tem de ficar repetindo para o universo o que quer, basta dizer uma vez. Mas a vantagem de continuar falando sobre o seu desejo é que ele vai ficando cada vez mais claro para você. Quando diz quero isso, o universo começa a responder ao seu pedido. Quando acrescenta gostaria que isso fosse assim, o universo o modifica. Você pensa mais e diz um pouco mais disso seria melhor. E o universo, viu onde chegamos? Sendo claro e direto quanto ao que quer, seu desejo está a caminho. Provavelmente a manifestação virá mais tarde, porque em geral há bastante resistência impedindo que você receba imediatamente o que deseja. Então aqui eles dizendo que quanto mais claro nós somos, e aí quando a gente diz quero, e aí eu lembro uma coisa que eu aprendi com Access Consciousness, e que diz que quando a gente diz quer, é uma coisa mais a gente está na falta, o quero, de acordo com o livro Acho Como Ser Dinheiro, do fundador lá do Access Consciousness, Gary Douglas, que o quero até em um dicionário muito antigo nem tinha um dos vários significados, não era o de receber. E aí ele diz então que no lugar do quero a gente deve dizer eu escolho. E desde que eu estudei isso, porque eu quero é como se fosse assim, a gente está na falta realmente, eu quero, eu preciso, na necessidade, tá? Então já a vibração já é de necessidade. Então eu escolho, porque ele diz aqui, quando a gente diz quero isso, o universo começa a responder. Quando a gente acrescenta gostaria que fosse assim, ou eu escolho isso, eu acredito, o universo modifica. Você pensar mais e diz um pouco mais disso seria melhor. E o universo, reticências, viu onde chegamos? O universo, até que o universo nos entregue. Foi assim pelo menos que eu entendi, tá, gente? Se você entendeu de outra forma e quiser me ajudar a entender também. E aí eles concluem dizendo que sendo claro e direto quanto ao que quer, o nosso desejo vai estar a caminho. E provavelmente a manifestação virá mais tarde, porque em geral há bastante resistência impedindo que a gente receba imediatamente o que a gente deseja. Ou seja, a coisa não é como se fosse mágica exatamente porque a gente põe resistência. A gente pode até estar ali fazendo a nossa lista e aí a gente pode se auto-sabotar, não fazendo a nossa parte. A gente escreve então do nosso lado o que a gente vai fazer, a gente não faz, ou senão a gente começa a duvidar, como eles disseram ali no processo anterior, a gente tem que acreditar, a gente tem que se colocar em posição de que a gente acredita e assim o universo acredita também. Aqui, se você voltar ao seu roteiro várias vezes, começará a aceitá-lo como realidade. Ao aceitá-lo da forma como aceita a realidade, o universo acredita e responde da mesma maneira. Então cabe a gente pedir, saber o que a gente quer, pedir, acreditar que aquilo virá,
Agora, nesse processo, então, dizer para o universo, olha, essa parte é minha, eu faço, mas essa parte é sua, faço para mim. E acreditar, e não colocar resistência, e não vibrar na frequência da falta, e sim vibrar na frequência daquilo que a gente deseja. Se é o carro, então vibrar na frequência da felicidade que a gente vai ter de estar dirigindo o nosso carro novo. Tá bom, gente? É assim que se concluiu o 10º processo, então. Nós vamos no próximo vídeo para o processo de número 11, que é planejamento dos segmentos, tá bom? Eu espero que você venha comigo para continuar dando sequência, são 22 processos, está quase acabando. E se você quiser compartilhar esse vídeo, se você acredita que vai ajudar alguém a essas informações dos Abrahams nesse livro, por favor, faça. Se você quiser deixar seu like também, muito obrigada. E se você quiser entrar lá no meu canal e se inscrever, tem muitos outros livros lá e muitos outros vídeos, tá bom? Eu também fico agradecida, tá? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!